o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, nos brindou com notícias maravilhosas logo no início do dia. Mas antes da gente chegar à cereja do bolo, eu quero fazer um preâmbulo que vai nos levar a esse assunto. Porque ontem eu falei bastante sobre a incredulidade da mídia e do Supremo Tribunal Federal quanto às respostas, a possibilidade das respostas americanas em relação à situação no Brasil. Eu digo isso porque quando eu cheguei aqui e comecei a falar sobre esse assunto em 2022, era impensável você imaginar que o Brasil estivesse com autoridades na lista de pessoas sancionadas com perda de visto ou com qualquer coisa do tipo por conta de censura. Ninguém sabia que ia acontecer censura no Brasil, ninguém sabia o que estava acontecendo no Brasil. Foi um trabalho, efetivamente, de formiguinha, de bater de porta em porta, de centenas de programas. Hoje mesmo já vou eu de novo para a televisão americana, centenas de programas, podcasts, desenvolvimento de relações, coisa absolutamente inexistentes aqui. Naquele momento não tinha ninguém efetivamente falando de forma organizada sobre a situação do Brasil. Não havia um plano do que poderia ser feito. E eu, para todos vocês, disse qual era o plano. O plano passava por conscientização da comunidade internacional, que eu gostaria até de expandir para outros países, se eu tivesse braço e recursos, e logo em seguida a gente teria, naquela época, medidas legislativas e sanções contra essas pessoas, ou seja, uma pressão da comunidade internacional para que o Brasil abandonasse as práticas antidemocráticas. Só que isso era uma coisa tão inédita que, basicamente, eu tive que lidar com chacotas, eu tive que lidar com pessoas rindo, fazendo piada, pessoas que contribuem muito pouco, a pessoal da esquerda. Paulo Figueiredo faz... bolsonaristas não conseguem fazer audiência e tem que fazer entrevista coletiva da calçada. Paulo Figueiredo dá com a cara na porta do Congresso dos Estados Unidos. O carrapato do saco do Olavo, vocês foram falar com Jorge Santos, que vergonha. Tantas pessoas, né? A outra, comentarista da Rádio Bagos, meu Deus do céu, vocês estão ganhando dinheiro em cima do gado, em cima dos idiotas do Bolsonaro. E eu acho que há uma lição, o deputado Eduardo Bolsonaro falou um pouco sobre isso ontem, há uma lição de vida. Toda vez que alguém tenta algo novo, essa pessoa é ridicularizada. Todas as vezes isso acontece. Ora, você pode dizer, né, todas as histórias da humanidade estão na Bíblia. Então todos os arquétipos estão na Bíblia. Então você pensa que até quando o faraó teve a ideia de que ia libertar o povo os israelitas, as pessoas riram, acharam que nunca ia acontecer. Foi necessário o envio das pragas. Então sempre você lida com isso. E quando você vai fazer algo que ninguém fez, essa é assim que é tratado. Então, você tinha, para todos os efeitos, as pessoas apostando na impunidade. As pessoas estavam apostando na impunidade. Eu volto a dizer, muita gente que se diz direita, mas que só servia para falar que não dava certo, que o Brasil estava acabado, que não tinha o que fazer, e por aí. Agora, que tudo isso mudou nas últimas semanas, a gente já sabe. Ontem a gente trouxe algumas reportagens nacionais que falavam sobre a tentativa do governo Lula em negociar com o Trump para que não houvesse sanções contra o Alexandre. Hoje, porém, nós temos uma reportagem internacional que se aprofunda um pouco mais sobre esse tema. O respeitado esquerdista Financial Times, um dos veículos mais lidos pela elite globalista, publicou hoje uma matéria dizendo o seguinte: Brasil faz lobby de última hora para evitar sanções dos Estados Unidos a juiz de alto escalão. O texto diz assim: o governo de esquerda do Brasil está travando uma última batalha diplomática para impedir que os Estados Unidos imponham sanções a um juiz da Suprema Corte brasileira que supervisiona um caso no qual o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo processado por acusações de conspiração golpista. A gente saiu do não existe kkk para o governo brasileiro estar envolvido uma última batalha diplomática épica para impedir.
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou na semana passada que o Washington está considerando sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, pela lei Magnitsky, que não são essas que que saíram hoje ainda, mas autoridades brasileiras temem que a ameaça de sanções financeiras e vistos coloque as duas nações mais populosas das Américas em rota de colisão. Estamos tentando impedir que o sangue chegue ao rio, disse um funcionário, acrescentando que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está coordenando um esforço diplomático. Ele afirmou que a pressão da Casa Branca por parte de grandes empresas de tecnologia que enfrentam restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro parece estar ajudando a influenciar o argumento contra o tribunal em Washington. Ora, quem diria, quem poderia imaginar que você ir e censurar as empresas mais poderosas do país gerariam repercussões negativas, que as empresas se voltariam contra você. Quem poderia imaginar que essas empresas gigantes iam, apesar do próprio Zuckerberg ter dito que estava trabalhando com o governo dos Estados Unidos para acabar com a censura no mundo, apesar do Elon Musk, que se diz um absolutista da liberdade de expressão, ter um problema pessoal com Alexandre de Moraes e ter sido medievalizado pelo Alexandre no ano passado, quem poderia imaginar que essas empresas ficariam putas e dariam um troco no momento certo? Nossa, é necessário uma capacidade estratégica aqui muito profunda. Outro funcionário disse que a Embaixada do Brasil em Washington está tentando explicar a nossa interpretação dos fatos, argumentando que a liberdade de expressão e a democracia estão sendo preservadas no Brasil. Cara, isso eu queria pagar dinheiro para assistir. Eu queria muito, não vão me deixar, mas eu queria ficar sentado numa sala assistindo os funcionários do Departamento de Estado do Brasil, né, do Ministério das Relações Exteriores, explicando para os funcionários do Trump de que a direita pratica desinformação, de que eles tentaram um golpe ou uma insurreição, de que eles falaram mentiras sobre o sistema eleitoral do país, de que as eleições tinham sido roubadas. Eu fico imaginando os caras do Departamento de Estado falando assim, e que eles, na verdade, foram os grandes salvadores da democracia. Aliás, João, coloca na pauta amanhã, porque era para a pauta de hoje, sobre como o governo Biden, os funcionários do governo Biden também diziam que estavam cometendo ilegalidades e arbitrariedades para salvar a democracia americana. Eu fico imaginando como é que é essa conversa, porque os funcionários do Departamento de Estado já me contaram como são essas conversas. Eles falam assim, mas isso tudo é o que vocês diziam da gente. Aí os funcionários do governo brasileiro ficam assim, mas a verdade é que vocês também são uma ameaça para a democracia. É uma coisa absolutamente ridícula, é um argumento que não tem a menor chance de dar certo. Por isso, continua a reportagem, o governo dos Estados Unidos tem demonstrado crescente simpatia pelos argumentos da família Bolsonaro de conservadores brasileiros, segundo os quais o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado de Donald Trump, é vítima de perseguição política e que a liberdade de expressão no Brasil está sob ameaça. Vocês imaginam que complicado, né? O filho do presidente Bolsonaro, que é um deputado que teve que ficar exilado nos Estados Unidos porque ameaçaram caçar o passaporte deles. Aí agora os caras abrem um processo criminal uma investigação criminal contra esse parlamentar que se autoexilou, abriu mão do mandato, deixou de ser presidente da Comissão de Relações Exteriores. Será que isso comprova que há uma perseguição ao presidente Bolsonaro? Ao lado desta figura está um jornalista que era o número 1 da audiência no Brasil. Aliás, agradeço às mais de 33 mil pessoas assistindo agora. Cliquem aqui no like para a gente chegar ao recorde de audiência aqui. Que tem mais audiência do que qualquer um. Líder, continua sendo líder debaixo de censura, que já teve uma dúzia de contas de redes sociais bloqueadas, passaporte cancelado e está sendo acusado de participar em um golpe de Estado por noticiar o que vinha acontecendo dentro das Forças Armadas brasileiras. Vocês imaginam se, por que será que, como diz o Financial Times, o governo dos Estados Unidos tem demonstrado crescente simpatia pelos argumentos. Pô, vocês não percebem da esquerda, mas vocês nos criaram.
Eu não sou ninguém. Entendam, eu não sou ninguém. No Brasil, vocês ainda dizem que eu sou neto do Figueiredo, ainda sou um jornalista famoso, com bastante audiência, que vocês chamam de blogueiro, influenciador, sei lá. Um dia eu vou abrir meu OnlyFans para vocês chamarem de influenciador. Estou malhando para isso. Mas aí no Brasil, eu ainda sou alguma coisa. Que bom que você chegou até aqui. Para assistir esse vídeo completo é muito simples. Acesse tvfloridausa.com e na barra ao vivo você confere toda a nossa programação, 24 horas ao vivo para você. E queremos aproveitar e te convidar para conferir o nosso novo canal de cortes, Cortes TV Florida USA, aqui no YouTube. Você pode se inscrever, você pode deixar o seu like, compartilhar os vídeos e ainda se tornar membro. E aí, você pode nos ajudar. Então, te esperamos aqui no nosso novo canal de cortes TV Florida USA. Nos vemos por aqui. TV Florida USA.